E como que tá o congresso lá, o Casa? Cara, tá bombando. Então é o congresso, né, o Horto Futuro, que a gente já... Vocês participaram praticamente, eu acho que todos. Vocês participaram de todos, Praticamente né? todos. Acho que só A não gente participei do tem, primeiro. porque o primeiro foi no Rio de Janeiro, o segundo no Rio, eu acho que o terceiro no Rio, aí fizemos dois em São Paulo. E agora o virtual, né? Então a gente tem, né, eu e o Vicente, nós temos assim, o primeiro semestre, a gente sempre faz um congresso no Brasil e segundo semestre a gente faz fora. Você já teve com a gente também no fora do, já teve o de que teve em Lisboa, né? Sim. Você palestrou lá com a gente. A gente já teve Las Vegas, tivemos em Orlando, Bahamas, Cancún, Com... tivemos, nossa, Dubai, África do Sul, Portugal. E esse ano era para ser, ou é para ser, em Cancún. Mas nós vamos ter que esperar para saber como é que vai ser isso aí, né? Como é que Quando que vai é? continuar. É final de novembro. Vamos ver como é que vai ser, se vai dar tudo certo. Esperamos que sim, Ah, que tudo novembro, melhore e novembro volte ao sim. normal, né? Acho que novembro não vai ter tanto problema. Espero que sim. Aí dando tudo certo vai ser um sucesso. Mas e esse congresso nosso, o Auto Futuro, está online. Nós estamos com umas 2.000, acho que deve ter passado de 2.000 inscritos. E está muito bacana, porque são palestrantes. Segundo um desses palestrantes, o Edson Almineto, ele falou: Meu, isso aí tem que ir para o Guinness, cara, porque é o congresso mais longo da história, 31 dias de congresso. Nossa Então ele foi Senhora. do dia primeiro. E assim, todos os dias eu e o Vicente estamos lá, né? Então nós estamos com o mês inteiro, reloginho, 7 da noite, segunda a sexta, às 19 horas, sábado e domingo, 17 horas. Então, Mas mesmo assim, é puxado, hein? é puxado. Não, mas pô, é bacana, viu? Porque o dia inteiro a gente está vendo lives, né? Sim. Então, e tem muita coisa bacana, tem muita coisa chata, né? Que não tem nada a ver. Eu espero hoje passar um monte de informação legal, né? Que eu vou dar uma pincelada aí no que eu fazia e o que fez eu mudar o meu mindset total e o que a gente veio fazendo, né? Com a ortodontia e o que eu já comecei a fazer, né? Então, eu acredito que na minha carreira, né, profissional, eu sou formei velho, formei em 92, porque eu já tinha feito um ano de engenharia, depois fui morar em Londres, depois cursinho, depois faculdade. Então, mas em 92 nós formamos, eu e o Vicente, na mesma turma, e de lá para cá, assim, já passei por um monte de coisa, né? Um ano eu tinha um plano odontológico, depois fui franqueado de uma rede de ortodontia, depois eu fui franqueador, licenciador e por aí foi, mudando. Mas teve alguns saltos, né? Algumas quebras de paradigmas, mudanças gigantescas na minha vida, e uma delas foi quando nós conhecemos o Autoligado. E eu nunca lembro a data, cara, quando foi. Eu não lembro se no primeiro ano que eu fui você estava, ou se foi no segundo. Foi Acho que você foi desde o início. 2000. Foi no primeiro. Foi 2000 e... Foi 2016. 16, tem 14 anos, então porque foi em janeiro. Foi em Palm Desert, né? 2006, desculpa, 2006. 2006, 2006. 2006. Palm Desert. Palm Desert, isso. Que foram 2 anos de Palm Desert seguidos. Aí Isso. depois, aí depois passou lá para. Aí foram 2 anos em Houston. Não, Houston não. Fênix. Fênix. Para Fênix. 3 Não, anos. hã? Foram 3 anos em 3 Fênix. anos de lá. Pô, aí nós fomos para San Diego, no Bill Thomas, San Diego, na, exatamente. Acho que na foram. clínica do Bill Thomas. Exatamente, exatamente. Cara, meu, ali é uma experiência. Eu adoro essas viagens, adoro essas coisas que a gente vai fazendo na vida, assim, de estudo, né? E que a gente consegue passear um pouco, conhecer gente nova. Lá Acho que eu tenho até essa foto aí aqui. caramba, San Diego, cara, San Esse Diego. eu, Aí eu cheguei assim, pô, ele é o cara que mais põe aparelho Damon do mundo, um 12, não sei se era o mais, né? eu acho que era Aí um nós fomos, dos. aí nós fomos para a clínica do cara, chegamos lá, tinha uma. Aí olharam, era um quadradão, aqueles quadradões, né, que tem nos Estados Unidos, assim, de offices, né?
Aí uma faixa escrita ortodôntica, meia rasgada de plástico. Eu falei, não é possível. Entrei na recepção, tu não vai lembrar disso. Carpete. Lembra do carpete? Toda a clínica, cara. A recepção, um sofá vermelho, assim, da avó, cara. E não tinha recepcionista, tinha nada, tinha um computador. Detalhes, né? Computador, aí a pessoa ia lá, colocava a data do aniversário dela, aí ia aparecer quem tinha naquele mesmo, se não tivesse, era só você dava a entrada sozinho, aí lá dentro, que era na sala encostado mesmo, aí já vinha alguém, chamava cadeira tal, ele trabalhava com, eu não sei se eram 6 cadeiras, era um barato, cara. Olha só, foto com o Bill, cara. Essa daí Pô, cara, tu era novinho, hein, meu? eu era. Tinha até mais cabelo. Pô, essa Ó, foi Dallas. Nós somos lá, do é Borkovski, né? lá. Como é o nome dele? Borkovski. Bob Borkovski. Borkovski. Muito legal o consultório dele. E esse aí é Ala, o... Prost. Caramba. Pô, tu sabe que eu É. não tenho essas fotos, cara? História, meu amigo. Isso aqui é Eu devo história. ter, mas não sei aonde. Eu tirei com todos. Com Damon. Com Damon eu tenho várias, né? Com Damon, com Christian, eu tenho várias. O Damon Mas, lá, ó. Abri aqui. Novinho, olha lá, ó. caramba, olha o tamanho da cabeça do Damon, cara. O cara é um gênio também com um cabeção desse. Não, ele é o cara. Esse é o cara que mudou a vida de muita gente, inclusive mudou a minha vida mesmo. Mudou radicalmente Mudou. a minha vida em relação à ortodontia, né? Porque depois que a gente viu eu assisti, como é que eu entrei nisso? Eu estava passando numa SPO da vida, né? E aí eu vi o stand da Órmico, e lá eu vi a palestra e mostrava aquele caso do garoto Damon, e eu tinha uma clínica aqui com 4 consultórios, 5 cadeiras, eu tinha com 5 cadeiras, e eu tinha uma sala alugada que caberiam mais 6 junto, né? Esse garoto, caraca, tu tá, meu, esse garoto, esse caso, cara, esse caso mesmo. E aí eu vi quanto tempo, eu sempre gostei, ele só não arrumou o molazinho ali, aquele chatão, que ele Você vai tratou bem contando, eu vou rapidamente. mostrando. Esse que a gente não combinou, hein? Não Esse mouse combinamos nada não mesmo. Pô, tá bom combinamos. mesmo, cara. Imagina se fosse Tá bem. combinado. Tá muito bom nisso. E aí, cara, eu falei assim, nossa, eu tinha uma sala que era para colocar mais 6 cadeiras. E eu queria ter milhares de tratamentos trocando borrachinha ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ver um monte, eu fazia cálculos, né? Eu sempre gostei muito do marketing. E eu falei, nossa, que loucura, cara, que loucura. Eu vou só triplicar os meus problemas e não vou triplicar o meu ganho, né? Porque eu vou ter que estar contratando uma equipe muito maior e tal. E, bom, todos aqueles problemas que tem quando você tem uma clínica muito grande. E aí, quando eu vi o Damon lá, eu falei assim, pô, isso que eu quero para mim. Porque eu vou diminuir o número de pacientes, o número de consultas e ter um faturamento maior. Eu já cobrava, eu tinha acabado de começar a cobrar preço fechado na época, né? Eu tinha feito um upgrade nas minhas manutenções, eu lembro que eu cobrava 100, aí passei para 110, depois 135 reais. Aí, a partir daí, eu falei, não, eu tenho que... E eu não tive problema nesses aumentos, né? A manutenção. Mas aí eu falei, não, eu tenho que fazer algum jeito de cobrar fechado. Aí eu comecei a pensar, comecei a fazer o plano fechado. E o cara dava uma entrada que era referente ao aparelho e o restante ele me dividia, eu fazia em 10 vezes, 15 vezes e tal. E aquilo ali fez uma gigantesca mudança na minha vida. Até hoje, graças a Deus, a gente tem pagamentos fechados, senão a gente estava mais pirando do que já está, né? E aí, cara, com isso, quando nós fomos para lá, né? Eu já comecei, nós fazíamos aquela compra programada, né? Eu voltei, segundo eles, eu virei o maior comprador de Damon fora dos Estados Unidos. Porque na época eu tinha uns 700 pacientes, eu falei, vou trocar de todo mundo. E não sei se tu sabe disso. Eu saí comprando aquele Damon 2, mas comprava de 200, de 300. Comprava e ia trocando meus pacientes. E alguns eu trocava só o superior e o inferior. Eu vendia, explicava para os pacientes. E aí eu fiz a transição já utilizando meus pacientes. Todos os pacientes com até 1 ano de tratamento, eu comecei a trocar.
Se ele tem menos de um ano, eu chegava, mostrava os benefícios, né? Eu criei todos os benefícios, mostrava para eles e falava, ó, você vai me pagar só essa diferença aqui, seria muito maior, mas como eu comprei muitos, tal, não sei o quê. Aí eu trocava pelo preço que eu pagava, o paciente me pagava, dividia muitas vezes para ele, fazia o preço fechado, que já estava, só acrescentava aquele valor e fechava. E muitas vezes eu reduzia, se tal, o cara ia me pagar em 18 vezes, eu mostrava tanto benefício, eu falava, ó, eu vou te terminar isso aqui e no máximo 10 meses. Como é que você quer me pagar esse restante? Você tinha que me pagar em 18. Como é que, pô, é surpresa. A gente fica com medo, né, dessas coisas, Sim. mas muitas vezes a gente fala assim, o tratamento é 10 de tanto, não pode fazer isso. A gente tem que deixar o paciente falar como ele pode pagar, ele que vai pagar. Então você tem o seu limite, né, você já sabe, mas você tem que falar para ele, ó, o valor do seu investimento é X, como é que fica bom para você? Como é que você pode fazer normalmente? Aí eu já puxo no normalmente, né, que aí a gente já, todo mundo quer estar dentro da normalidade, e aí esse normalmente, a gente já chama ele para ver como ele quer pagar. E ele vem e fala, ó, eu quero pagar em tantas... Pode ser em tantas vezes? Pode. Não tem problema. Quer pagar em 6 vezes? Pode. E aí nós fomos mudando, cara. E aí mudou radicalmente a minha vida, né? E o cara não para de falar, meu. O cara só tem falado, não vamos falar de política, né? Mas o cara só tem feito merda, cara. A Putz, política deixa pro lado, deixa pra lá que... putz, cara. Mas, e aí a gente mudou, né, cara? A gente mudou o mindset total, focados em autoligados. E eu tenho certeza de uma coisa. A nossa vida profissional é uma antes, a minha, a sua, de todos aqueles que estavam lá naquela época. Eu lembro que nós fomos, se eu não me engano, em 18, foram bem poucos a primeira vez. Foram poucos. As primeiras vezes foram poucos, né? Aí depois foi aumentando. Mas quando nós fomos lá atrás, então tem 16, 17 anos isso. Eram 3, 4 vans que nós eram alugadas lá, né? Aí o Delfim dirigia. O Delfim dirigia, nossa senhora, nem conte. Nossa senhora. Isso deu muito rolo. Isso deu muito rolo. Tá louco. Mas era loucura, mas muito bom, porque mudou mesmo, né? Ali foi uma mudança radical na nossa vida, porque o que aconteceu? A ortodontia autoligável, existia a ortodontia convencional, que eu vou falar um pouquinho aqui no início da minha apresentação. Estou com bastante slides aqui para essa live, que eu vou mostrar muitos casos aqui. O que acontecia ali? A gente tinha uma casuística grande, né? Que você vinha tratando de um jeito e de uma hora para outra, assim, e eu não era professor, eu tinha começado a dar algumas palestras, mas eram palestras de marketing na época, tinha poucas palestras de marketing na época. A partir daí, a gente começou a falar, né, que se igualar aos grandes nomes. Por quê? Porque era estava todo mundo no mesmo patamar. Ninguém sabia nada, né? Então, quem tivesse casuística, que na verdade ali as evidências foram clínicas e não científicas, né? Então, a gente conviveu com essas evidências clínicas por muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar o marketing aqui em cima do autoligável aqui em Santos, era uma loucura. Você sabe que eu tive até na época, Rodrigo, até denúncia de CRO, cara, porque eu falava que o tratamento era um tratamento mais rápido, com menos consultas e tal. Era até denúncia no CRO que eu tive. Nossa porque senhora. todo mundo aqui dizia que os dentistas, né? Falava, não, esse negócio de autoligado, isso é tudo fake, é tudo Photoshop e tal. Então, passamos por todas essas fases. Então, cara, essa nossa mudança lá atrás, né? Quer dizer, então, 16 anos atrás, mais 16 anos atrás, fez com que a gente abrisse nossos novos horizontes e começasse a falar de algo que as pessoas ainda tinham um preconceito de falar, né? Mas essa mudança, Rodrigo, eu acho assim, ela não para de evoluir. E lá foi uma mudança tão radical na minha vida que eu comecei a ter, valeu, Fabio, uma nova visão da ortodontia, né? Eu consegui ver que a gente não precisava ser aquele malucos porque a gente tem alguns ideais, tem pessoas que confundem a ambição, né, com ganância. Bora. Então é o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Então vamos lá. Eu criei esse tema, Rodrigo, ortodontia, de onde viemos e para onde iremos. Isso
eu estou usando como case a minha pessoa, tá? Quando eu falo de onde viemos, é eu, minha equipe, as pessoas que me seguem direto, pessoal, eu, Vicente, alguns grupos, né, de alunos e de colaboradores que estão sempre com a gente. Então, eu criei, por quê? Como nós começamos e aonde nós estamos hoje e para onde nós vamos no futuro bem próximo, tá bom? Então, vamos lá. Uma pergunta que a gente sempre tem feito, com tanta informação que a gente tem no dia a dia, né, do profissional de ortodontia, é qual aparelho eu devo trabalhar? Porque é o seguinte, tem o convencional, tem o autoligado, então tem tanto aparelho aí no mercado, né? Então, aqueles grupos que trabalham com o convencional e levantam a bandeira de convencional contra, como se não tivesse uma guerra entre convencional e autoligado, isso não deve existir nunca, não deveria existir nunca, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos e para todos que eu conheço que você, para ser um bom ortodontista autoligável, você tem que ser um ótimo ortodontista do convencional. Você tem que saber dar toque, você tem que saber fazer as dobras, você tem que ter conhecimento técnico do convencional para ser um bom ortodontista autoligável, né? Então, essa dúvida com qual aparelho trabalhar, o que mais interessa é o conhecimento do profissional e o amor do profissional ao que ele está fazendo, mais do que qualquer aparelho, tá? Então, essa dúvida hoje acontece muito, vem acontecendo cada vez mais, em saber se convencional, estético, convencional metálico, autoligado estético, autoligado metálico, os alinhadores. E assim, como tomar essa decisão? A gente tem que saber primeiro o que a gente deseja, né? O que as pessoas desejam e o que nós desejamos. Então, quando eu pergunto se você sabe o que você deseja, é interessante você saber quais são esses seus desejos, que eles podem ser prestígio social, que são os outros profissionais falando bem de você, mas o principal que eu vejo no prestígio social é que os seus pacientes falem bem de você. Eles falem bem de você é o mais importante que eu vejo hoje com o prestígio social. Tranquilidade financeira, como o colega aí brincou, pô, estou em Portugal, estou sem dinheiro e tal. Cara, isso tranquilidade financeira, é aquilo que eu ia falar da ganância e da ambição. A ganância faz tudo a qualquer preço. Isso é um dos piores pecados que existe. Agora, você ter a ambição de querer construir algo maior, você ganhar dinheiro para poder proporcionar para você e para os seus algo melhor, isso eu não vejo problema nenhum, desde que seja justo e correto com todo mundo, todos os envolvidos, né? Então, tranquilidade financeira é um desejo que nós temos também. E qualidade de vida, cada vez mais a gente quer qualidade de vida, né? A gente quer poder morar na França, pô. Olha só, não é para qualquer um, não, cara. O cara poder trabalhar, morar na França e trabalhar em Portugal, fala sério. Tirando a pandemia, é um sonho de consumo, né? Então, qualidade de vida é isso, né? Qualidade de vida é isso. O cara trabalha 2 dias no mês em Portugal e 30 dias fica aí em Paris, só passeando. É a melhor coisa do mundo. Mas vamos lá, essa é a qualidade de vida para os mortais. Isso não são todos que podem. Mas a gente tem que fazer. Eu estou brincando aqui com o Rodrigo, mas ele foi atrás disso, né? Porque a gente só vê, cara, a gente vê, esse cara fez isso, fez aquilo, pô, é sortudo. Sortudo? Eu sei o que você passou, Rodrigo, o que você teve que sair daqui para ir trabalhar, né? Fazer o seu mestrado, teve que trabalhar aí sem poder trabalhar, trabalhava aqui, vinha de lá para cá, fazendo ponte aérea de Portugal para o Brasil. Isso as pessoas não enxergam. Só falo, o cara é sortudo, o cara tem sorte, está trabalhando lá na Europa, né? E foram só 3 anos, né, Rodrigo? 2, 3 anos nisso, né? Só, quase Só. nada. Então, não foi sacrifício nenhum. Foram só Mas, 48 voos em menos de 3 anos. exatamente. Internacionais. As pessoas falam, poxa, o cara está tendo sucesso e tal. Sucesso depende, né, o que é sucesso. Para mim, sucesso é ter aquilo ali, ter qualidade, ter prestígio social, tranquilidade financeira e também a qualidade de vida. Tem que ter os 3 para ter sucesso. Isso é o meu ponto de vista. E aí a gente vai começar o seguinte, um dos aparelhos é o convencional, que eu tratei, uma pessoa com poder aquisitivo bem simples mesmo,
E eu coloquei o aparelho nela, fui fazendo o tratamento. A gente não vai falar de mecânica aqui, mas só para dizer o seguinte, porque tem muita gente que fala, esse pessoal do autoligável fica metendo pau no convencional. Pelo contrário, o convencional, você tem que saber trabalhar bem com o convencional. Só que o autoligável, ele me traz alguns benefícios que eu não conseguia ter com o convencional. Eu conseguia ter resultados como esses com o convencional. Eu fiz o quê? Extração de primeiros molares, que na época... Opa, não sei se está atrapalhando aqui. Na época, não era nada simples fazer isso, porque não era todo mundo, isso há 20 e poucos anos atrás, todo mundo que fazia extração de primeiros molares. Mas eu acreditava, eu entendia o que era mecânica, eu entendia de física, que eu acho que a ortodontia é física, então eu tenho uma visão periférica não, uma visão dimensional, tridimensional, que eu consigo, e eu digo isso bastante, que eu sou coach, né, e eu falo sobre fazer o brainstorm, fazer o estudo de quê? De você saber o que você quer no futuro e você vir desconstruindo isso para saber o que vai acontecer no amanhã. Então, para eu chegar lá no futuro, tá bom, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Então, você vem desconstruindo o que você quer para chegar no amanhã. Então, com a ortodontia, eu penso da mesma forma. Você tem que saber como você quer o final do caso para você saber qual é o próximo passo. Então, a gente conseguia fazer isso. Pô, tá maravilhoso. Eu acho que tá maravilhoso um caso desse, tá ótimo. Só que foi tratado em 39 meses, 48 consultas com 4 estações de primeiros molares. Tem algum problema? Não, não tem. Porém, hoje eu sei que eu consigo fazer a mesma coisa em menos tempo e sem extração. Eu sei, tenho certeza absoluta que eu consigo. Então, é só o quê? O conhecimento me fez mudar o meu mindset. Mas a gente já trabalhava bem, a gente já tinha caso, né? Como esse, um classe 2, com mordida profunda. Pô, olha lá, eu coloquei esse caso hoje aqui, porque, cara, um arco base, cara. Pô, arco base, hoje eu falei para uma aluna, que a gente dá consultoria e tal, para os alunos, eu falei, olha, nesse caso aí, a paciente não tem os premolares, mete um arco base nela para fazer intrusão. Aí eu lembrei, eu fui procurar, achei, tratei esse aqui em 99, esse rapaz. Esse rapaz, ele até recentemente esteve na clínica, né? E conseguimos um resultado bacana, né? E com as técnicas, o quê? Eu não fiz nenhuma distalização, sem nenhuma extração, simplesmente mecânica, né? A gente usava a mecânica que tinha na mão, né? E conseguimos um resultado bacana. Mas demorou quanto? 3 anos. Tratamento. 3 anos e pouco. E estava bom para o meu conhecimento. Tem gente que faz mais rápido. Era o tempo que eu tinha. Um caso como esse, chegava lá, ela não queria fazer, eu falei, esse é o caso cirúrgico, não tinha condição financeira. Meu público, eu tinha de tudo. E ainda continuo tendo, viu, Rodrigo? Eu tenho pacientes da alta, high society, como eu tenho o paciente simples, né? Que vem e a gente dá um jeito, financia para eles lá, tá? Então, um caso como esse, e a gente conseguiu, fazendo extração de 2 primeiros premolares inferiores, só, e conseguir um resultado, né? Então, mas olha aqui, ficou um espacinho aqui, não tá legal, não tá 100%, mas estava bom para o que a gente podia fazer por ela, né? Então, a gente fazia do que a gente conseguia. Agora, olha a felicidade dessa moça, né? Olha o quanto ela está feliz, né? Então, isso é o que importava, tinha uma boa oclusão, né? Mesmo tendo uns espaços ali, poderia ser aumentado e tal, ou perder um pouco mais de ancoragem, mas eu não queria estar mexendo mais na inclinação dos dentes. Então, é o que a gente tinha no momento. Isso, 1900 e bolinha, né? Aqui, o que eu fiz num caso como esse? Pô, hoje, um caso desse, quando chega no consultório, você, uhul! Por quê? Porque o paciente, ele vê esse caso como um caso extremamente complicado. Ele foi em outros colegas que não trabalham com autoligado, e que falaram para ele que vai demorar 2, 3 anos, que vai ter que extrair 4 premolares, porque se só extrair o superior, ele vai cruzar esse anterior aqui, né? Quando ele nivelar esses incisivos inferiores. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma extração de premolar aqui. Só foi feita uma extração de premolar, do outro lado, nenhuma. E conseguimos, com uma mecânica, ter esse resultado.
né? Que era um caso, eu estou mostrando alguns casos que eu peguei aqui, só casinhos para ilustrar que a gente já fazia algo bacana com o convencional, né? E aí veio na nossa vida o autoligado. Aí foi aquela mudança gigantesca, que a gente começou lá com o Damon, e depois a gente foi para a Floresta Dente, fomos para a Alemanha, e por aí vai. Eu utilizei praticamente todos que tinham. Eu usei, trabalhei com o Damon, Floresta Dente, com GAC, da 3M, eu tive casos de todos, Adtech, muitos. Aí nós criamos o nosso, né, que é o New Evolution. A gente já está na sétimo modelo dele, porque tivemos muitos problemas no começo, e depois foi tendo, aí uns ficavam bons, outros tinham problema e tal. Hoje nós estamos muito felizes com essa última geração, que é um material totalmente novo. Já está 1 ano com a gente, esse último, e estamos muito felizes, né, que ele é muito estético. Mas e aí? O que aconteceu? Com esse conhecimento, nós lançamos 3 livros, eu e o Vicente, né, com outros autores. O último autor aqui eu, o Vicente, a Wilana, e tem lá a participação mais que especial. Quem escreveu o nosso prefácio aqui, ó, a participação do John Voldures, que é o cara que começou, foi o primeiro, que mais escreveu sobre autoligado, né? Ele é o pai de vários aparelhos interativos. E lá dentro tem quem mais? Pô, tem nossos amigos Milani e Micheletti, com participação mais que especial dentro do nosso livro. Tem um capítulo também aqui. Então, é o nosso 3º livro, né? E como é que a gente conseguiu isso? Porque a gente foi tendo... Eu dei o meu start, que é o primeiro conselho que eu falo para as pessoas: vamos parar de ter medo, gente. Vocês com medo, tem que parar de ter medo. Você tem que ter conhecimento, não fazer loucura, mas parar com medo. O autoligado, você fazendo a coisa direitinho, você consegue... Ele é muito mais... como é que eu posso te dizer? Mais difícil de você fazer uma besteira do que com convencional. Por isso que eu trouxe aqui a biomecânica do WINS, que são os stops, né, as pecinhas que são colocadas para parar, que são essas pecinhas, né, que são utilizadas para parar o fio, porque como os brackets são passivos e tem pouco atrito, o fio corre mesmo, sai de um lado, entra no outro, começa a machucar o paciente, você começa a perder o controle da sua mecânica. Então, com os WINS, você consegue ter um controle melhor de tudo que você vai fazer. Por quê? Como é que eu inventei isso? Eu fui o primeiro a falar disso, eu gosto de falar, porque depois apareceu um monte de gente, que eu falo isso há mais de 10 anos, que eu falo dos WINS, né? Que não sei se está dando para ver bem aí, Tá. mas o fio, Perfeito. quando ele tem esse excesso de fio, né, que você vê o excesso de fio, por que ele tem excesso? Por causa do apinhamento. Quando ele tem esse excesso de fio, que é essa distância aqui, ó, tá vendo? Esse o a mais aqui, ó, no comprimento do arco, é esse comprimento de arco a mais que você vai dizer: incisivos, vão para frente. Incisivos, fiquem parados, deixe os posteriores terem um ganho transversal. O incisivo, vai todo mundo para a direita, vai todo mundo para a esquerda, e por aí vai. Então, é com isso que a gente trabalha. E com o que a gente consegue? Consegue ter expansão unilateral posterior, expansão bilateral posterior, fechamento de diastema, conjugado, desvio de linha média, projeção anterior na classe 2, na classe 3, arco segmentado, evitar efeitos colaterais, imola. Então, tem um inúmero formas de você utilizar os stops, que nós chamamos de win. Por que win? Porque ele é para ganhar, não é para parar, como é stop, né? Então, vou mostrar aqui alguns casinhos só para a gente ver lá do início, quando nós começamos. Esse é um caso de 2006, eu acredito. Vou olhar aqui, mas deve ser de 2006 esse caso. Olha lá, os wins anteriores. Então, era um caso que tinha desvio de linha média, falta de espaço para o pré-molar. Deixa eu só voltar aqui. Ó, se a gente for observar aqui, ó, não tem espaço aqui, ó. Não tem espaço para o pré-molar, ó. Não tem espaço para o premolar, tem desvio de linha média, cruzado.
Então, era um caso complicado que convencional ia colocar aqui um disjuntor, um Hirax e tal, ia tratar em 2 anos e pouco, e às vezes teria que fazer extração pela falta de espaço, às vezes, tá? Mas o que foi interessante? Com 2 meses o canino já estava em posição. Tratei em 2007 esse aqui. Então, esse já tem 13 anos. Olha lá. Aí foi tendo a expansão, o ganho transversal, não vamos falar mais de expansão, o resultado dele. Esse era o Demon 3, cara. Então, para você ver, a gente começou com o Demon 2. Esse, meu Deus do céu. Não posso falar mal de Bract. Não posso falar mal de Bract. Esse é antigo. Mas olha só. Tá louco. Tu usou isso aí? Usei muito. Meu Deus. E o pior que eu perguntei uma vez pro Bill Thomas, numa apresentação dele, escuta, como é que você faz para abrir? Que tem uns Bracts que não abrem. Ele fala, bochecha com Coca-Cola. Acredito. Mas aí, ácido, usava de tudo. Esse é o 2? Esse é o 3, superior. Esse é o 3, É o 3. Não, esse era horrível. E embaixo é 2, ó. Não, o 2 era bom, o 2 funcionava bem. 2 era top. O 2 com aquele ligadinho, depois que você aprendia a usar, ia bem. O 3 era um grande problema. Dava medo, mas... Gastava demais. Gastava muito. Olha lá. Então, aqui, olhando ao cruzal, eu coloquei essa animação para a gente ver o seguinte. Olha o ganho transversal que nós tivemos. Eu preciso desse ganho todo? Esse caso foi criticado por uma professora, uma vez, que ela falou assim, pô, mas olha só, ele teve uma recidiva antes do final do tratamento. Eu falei, mas como assim? Porque se a gente observar esse último slide e esse aqui, ó, se a gente olhar esse para esse, você vai ver que houve um fechamento. Por quê? Porque como a gente trabalha com o autoligável, com os levantes, na época usava os ionômeros de vidro, e você trabalhava como se fosse um preparo cirurgia ortognática, com 2 modelos separadamente. Quando você tira o levante, começa a fazer a intercuspidação, você não precisa estar com eles todos abertos como estava. Você precisa que eles estejam encaixados em todos os dentes, né, com todos os guias. Então, foi isso que aconteceu, e não uma perda, né, uma recidiva ali. Olha o premolar aqui, ó, olha ele entrando, né, não tinha espaço. Aí nós usamos mola para abrir, e ao mesmo tempo que a mola foi verticalizando o molar, ela foi o quê? Jogando esses dentes para a frente. Aí ele foi e entrou em classe 1. Né? E assim, o que é interessante desse caso? Pô, foi tratado em 9 meses. Precisa ser tratado em 9 meses? Não, não precisa. Precisa ser tão rápido? Não, não precisa. Mas foi. Né? Eu poderia ter dado um pouquinho mais de torque ali, nos laterais e tal, mas foi... O rapaz estava louco para tirar, eu achei que estava bem legal o caso. Fizemos. Aí muitas pessoas, quando nós começamos a dar aula, começavam a falar, pô, mas isso aí, uma expansão tão grande dessa para caber um canino, você acabou com a tábua óssea vestibular, e aí vocês têm que ver. Eu perguntava, escuta, mas você quando faz uma disjunção, você tira uma tomografia, eu ponho 10 alunos, 10 professores, 10 qualquer ortodontista, e pergunte quantos casos vocês fazem a tomografia depois que você faz uma disjunção. Eu acredito que 1, no máximo. E olhe lá, hein? Então, a gente não fazia, mas aí nós fizemos esse menino 3 anos depois, porque a gente tinha tido críticas. Então, 3 anos depois, tive uma chuvinha aqui de coraçãozinho. Isso é legal, cara. Ficou bonito aqui no visual. Olha lá, quem gostou pode botar coraçãozinho aí. Olha lá. Olha o ganho que a gente teve aqui entre... Olha isso aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Olha aqui, ó. Ele estava... Olha esse ganho. Esse ganho foi gigante aqui, né? Entre os premolares. O canino se manteve, mas os premolares foram, né? Chuvinha, legal. Olha, tem osso ou não tem osso aqui? Olha isso aqui, 3 anos depois, no pré-molar, no 14 e no 24. Tem muito osso, cara. Esses dentes foram inclinados para vestibular? Eu não estou vendo nada de inclinação. 3 anos pós-tratamento. Olha, todos os dentes, vamos nos alongar isso, que a gente tem bastante caso aqui para mostrar, mas 3 anos pós, porque também reclamava, eu quero ver isso aí durar. Então, vamos olhar se tem estabilidade. 9 meses, 5 anos pós-tratamento. 5 anos pós-tratamento. Então,
A gente primeiro mostrou a tomografia, porque o nosso segundo livro... primeiro livro a gente mostrou um pouco do que a gente estava fazendo, mas sem muita mecânica. O segundo, mostramos a tomografia, mostrando o que a gente fazia, se estava dando certo, né? Se estava fazendo mal, tendo alguma iatrogenia. E depois a gente foi mostrando o quê? Que tem estabilidade. Então a gente tem muitos casos documentados no terceiro livro, no segundo livro, né? Com a estabilidade. Então, olha lá, 5 anos pós-tratamento. Ó, chuva de coraçãozinho, que legal. Olha lá, olha a mudança desse rapaz, né? Então, a gente tem, graças a Deus, Rodrigo, a gente... mas aí você está escolhendo só os casos para mostrar. Eu estou perguntando para você aqui, Cláudio, quanto tempo com contenção antes dessa tomografia? 3 anos depois? Isso. Olha lá, boa pergunta. Pessoal, toda vez que você tem... Deixa eu voltar aqui na foto. Eu não sei se eu coloquei. Deixa eu ver se... Olha lá. Toda vez que vai remover lá na minha clínica, protocolo, lá eu trabalho, a gente tem 7 cadeiras lá na clínica, né? Aí quando vai perguntar, eu sempre, todas as emoções passam por mim. Eu faço a primeira consulta, eu faço o planejamento, o acompanhamento, mas não sou eu que executo, né? Alguns casos sim, mas é mais difícil, não dá, porque a gente atende 100 pacientes por dia. É bem corrido. Então eu tenho as minhas dentistas que são melhores do que eu, é o que eu falo, elas são melhores que eu, colam muito melhor do que eu. E aí, quando elas perguntam, doutor, podemos remover esse caso? Primeira coisa que se faz é o quê? Foto inicial. Na foto inicial tem apinhamento dos incisivos, contenção fixa nos superiores. Tem diastema, contenção fixa. Tem mordida aberta, contenção fixa. Diastema, apinhamento e mordida aberta, contenção fixa. Por quanto tempo? Eu deixo lá forever. Só que esse paciente ficou 2 anos. Quando ele voltou lá, ele já estava sem, né? Ele já estava sem essa contenção. Essa foto aqui foi no final, não foi essa da oclusal. Foi no final. Até você vê que ela é mais avermelhada do que a de 5 anos. Ele já estava sem a contenção. Mas nós deixamos ali 2, 3 anos com a contenção. E se ele puder ficar para o resto da vida, vai ficar para o resto da vida. E aí eu escutei da mesma professora que falou mal que tinha tido uma recidiva, ela falou assim, mas seus casos você tem sucesso de não ter recidiva é porque seus pacientes usam contenção pura sempre. Eu falo, e você não tem sucesso porque você não usa. E tem muitos professores que falam, não, eu termino todos os casos e eu não tenho recidiva. Eu tenho que bater palma. Eu não sou tão bom assim. Então, não vou mentir. O que eu faço é peço a contenção. Eu não tenho essa firmeza de falar para o meu paciente o seguinte, eu terminei tão bom, todas as 6 chaves de oclusão aqui, que você não precisa nunca mais aparecer aqui que vai dar tudo certo. Eu não tenho essa confiança, não. Tá? Então, eu peço contenção fixa. Superior e inferior. Inferior para sempre. Ele usa essa fixa, mais a placa de acetato, como contenção. Vou mostrar mais um casinho aqui, de um apinhamento, né, severo. Um apinhamento bem, falta de espaços, tal, mas só para mostrar a mecânica, que foi o quê? A gente deixou com os wins travados no dente melhor posicionado e foi deixando o dente descendo. Pô, Cláudio, mas precisa buscar esse canino lá em cima? Não precisava buscar. Essa menina tinha, se eu não me engano, era aniversário, alguma coisa, queria que fosse rápido o tratamento. Eu fui buscar lá e não tinha espaço, pessoal. Com convencional, eu não conseguiria nunca fazer isso aqui. Eu nunca conseguiria colocar esse dente aqui. Eu não conseguiria. Né? É muita falta de espaço, né? Então, a gente usou todos os Notting e os Biden a nosso favor aqui para ter essa mecânica. Está no capítulo 6, tudo sobre os wins. Está no capítulo 5 do nosso livro, tudo sobre os fios, a utilização dos fios. Né? Então, o que eu podia ter feito aqui? Eu poderia fazer, e falo para os meus alunos, fazer o seguinte, vem com esse fio aqui, e passa ele aqui, Não pode estar abaixo da cúspide. Acima da cúspide,
embaixo do bracket. Passa ele aqui e amarra com amarrilho, que aí ele vai descer e vai ter. Mas olha o efeito colateral que teve. Olha lá, foi jogando o lateral para frente. Eu queria que o efeito colateral do Notting ali jogasse o lateral para frente mesmo. E finalizou. Finalizou esse caso em 1 ano de tratamento. 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Coisa que deve ter. Mas olha só, o efeito colateral não foi utilizado elástico nenhum aqui. O elástico entrou só aqui. O que eu não usaria nunca, uma dica, é o elástico do canino para esses dentes. Nunca usaria. O que nós usamos aqui foi do 14 para o 45. Tá? Esse foi o elástico intermaxilar que nós usamos. Eu nunca uso elástico no dente que está lá em cima, porque aí a força é muito grande, ele vem, não traz osso e vai ter problemas de retração gengival ali. Tá? Então, olhando aqui rapidamente, para mostrar aqui o palato, olha como foi abrindo espaço. Pessoal, não foi usado mola, não foi nada. A mola aqui é o fio 014 termoativado. Nós temos o nosso kit, que a gente ele já vem com fio 014 e 1425 termo. 80% dos nossos casos a gente trabalha com 014. Isso aí, Rodrigo. Esse cara, mano, tu tá com quantos computadores abertos aí? Olha lá, é isso aí, ó. É isso aí. E vai usar isso aí para poder projetar. A diferença. É isso aí. É isso mesmo. Perfeito. Ó. Então, isso mesmo. Olha o Win ali, ó. Olha o Win fazendo função de quê? De avanço. Avanço. Ele poderia estar no pré ou no molar, porque é um e classe não foi 3. combinado, vou mostrar um classe 3. Hã? Pior que não foi combinado isso, hein? Não foi combinado. É que você tá falando, eu tô mexendo aqui. Vai embora. Vamos embora. Vamos junto aí, me ajuda, cara. Então, inferior simples, mas olha esse arco. Que legal, né? Sem fazer. Pô, e 1 ano de tratamento. A menina feliz da vida, né? Ó, acredito que uma boa oclusão, um bom encaixe, né? Tanto do lado quanto do outro. Talvez aquele pré, mas é anatomia ali. Mas, olha lá, 14 meses, 8 consultas. E 8 consultas você fazer isso. Aí na minha aula de marketing, que eu quero mostrar, cara, eu dei essa aula ontem. Eu dei a aula ontem de marketing mostrando quanto nós, dentistas, deixamos de ganhar dinheiro. Gente, se vocês assistam a minha aula de ontem, cara. Assistam a minha aula de ontem, no Otto Futuro. Depois o Rodrigo coloca aí, Rodrigo, o link lá, para o pessoal assistir a minha aula do Rodrigo. Olha lá. Opa, claro. Isso aí, ó. Espaço. Perfeito. Eu tô complementando. Que você Perfeito. Exatamente a mesma coisa. E aí, o que a gente mostrou ontem? Eu precifiquei, eu vou mostrar quanto você vai cobrar e quanto você vai ganhar. É isso que nós precisamos saber, que a gente sai da faculdade sem saber nada disso, gente. A gente não sabe o quanto cobrar, como cobrar, nem nada. Então, aqui... Ô, Cláudio, estou fazendo 2 perguntas aqui. Vamos embora. Se você usa ainda, naquele outro caso, se você usa a contenção 2x2 e se você usa ainda essa higiênica. Não, então, eu uso a higiênica, tem muita... É para ter debate, né? Eu gosto da higiênica, você sabe por quê? Tem periodontista que não gosta. Mas eu gosto da higiênica. Uma que o fio reto, eu morro de medo dele rodar. De soltar, ele ficar o fio. Deixa eu só passar aqui para mim. Vou baixar aqui. Mas qual é o meu medo? De estar o fio e a resina no fio. E acontecer o quê? Com a mordida e bate e tal, com o tempo, aqui, ó, o fio fica solto aqui dentro. E o paciente morder alguma coisa e fazer uma alavanca e jogar essa raiz. E ele fazer esse movimento dentro do fio. Ele não vai instruir, não vai girar, mas ele pode ter esse movimento. Então, e com o higiênico, o que ele faz? Então, aqui está a face lingual do dente. Quando você cola assim, ó, você não deixa colado desse jeito, você não deixa que... Ele não solta, ele fica totalmente preso e não deixa ter esse movimento que eu acho que é o pior que tem. Tá? Então é por isso que eu utilizo. E outra, eu falo para o paciente o seguinte, cada 4 meses, vá no seu dentista e ou vem aqui, se o dentista for eu, agora se é um outro dentista que não sou eu, vá no seu dentista para ele fazer um acompanhamento.
Mas a gente tem acompanhamento, eu não cobro consulta de retorno, faço questão que eles voltem a cada 6 meses, todos. Ele vem, na hora que ele entra na minha sala, tá a foto dele oclusal, a pior. Eu escolho logo a pior, eu já deixo assim, olha lá como você era. E aí, quando ele vê aquilo, aí ele já fala, nossa. Quando ele falou, nossa, eu já dou 10 cartões na mão. Se ele falar, nossa, minha mãe pode ver, eu já dou 10 para ele e 10 para a mãe. Entendeu? E aí, vai. O que eu penso? Pô, mas você não vai cobrar essa consulta de retorno? Não. São 10 minutos que eu estou ganhando um vendedor, um paladino ali, que vai sair falando, olha o meu caso. Aí eu ainda falo para ele, sorri do lado e tira uma selfie aí, como era teu dente antes. Pô, se o cara faz isso, meu amigo, aí eu já ganho vários. Vale mais do que uma consulta. Então aqui, ó, os wins de classe 2, tem o win para classe 2, que é o quê? Tem apinhamento? Legal. Você vai posicionar ele. Os superiores sempre no classe 2 tem que ser anterior, sempre. E no inferior, na mesial de algum posterior. Ou primeiro molar, ou segundo pré, de algum dente, mesial de algum dente, posterior ao apinhamento. Legal? Agora, não tem apinhamento. Putz, aí ferrou. Não tem apinhamento. Não tem curva de espelho acentuada. Ferrou no inferior. Aquele retratamento que o cara já vem tudo nivelado, alinhado e quer que você avance a mandíbula. Putz, aí você já fala, meu Deus. Aí nós já tem outros artifícios, protator e tantas coisas. Mas já complicou bem, tá? Se for o problema da mandíbula, né? Se for maxila, aí é uma maravilha. Aí nós estamos aqui com os mestres dos DATs, que é o que a gente faz toda semana lá, um monte na clínica. Então, é esse o movimento que vai ter. Agora, não tenho mais apinhamento. Já nivelei, alinhei e quero ter um avanço. O que eu faço? O inativo. Como é que é o inativo? Só que o inativo na maxila, eu posso fazer 3 vezes. Até 4, mas o ideal é 3. Na mandíbula, 1 ou 2 vezes. Que é o quê? Você marca o fio na entrada do tubo, tira esse fio. Tá dando para ver, gente? Tá. Aqui. Marca o fio e aí coloca o IN. Coloca o IN ali em cima, que você vai aumentar 2 milímetros, 1,5 milímetro a 2, de um lado e do outro, você está aumentando 3 milímetros. O que vai acontecer? Você vai ter essas barriguinhas aqui, ó. Aumento do fio. Você está causando, entre aspas, um apinhamento. Porque apinhamento, antigamente a gente ficava desesperado com apinhamento. Hoje eu rezo para o paciente chegar com apinhamento na minha clínica. Então, ó, essa menina, pô, eu não podia, olha esse ângulo nasolabial aqui, se eu posso distalizar isso aqui, extrair um dente, né? Não poderia. Então, era uma mordida que estava incomodando ela muito, uma classe 2, com apinhamento superior e inferior. Eu sei que toda vez que eu tenho um ganho transversal, o que acontece? Conforme eu vou abrindo atrás, vai verticalizando os incisivos, gente. Então, no classe 2, conforme você tem ganho transversal, você tem uma verticalização dos incisivos. Então, você já tem uma melhora só nisso. E se você posiciona bem os wins, que é superior anterior, e no inferior, que ela tinha uma curva de espelho acentuada, olha lá. Essa curva de espelho, eu vou travar, ó, vou voltar aqui, desculpa. Agora eu fiquei no escuro, mas dá para ver? Dá para ver. Aqui o incisivo e aqui o molar, tá? Incisivo, molar. Se eu travo o IN aqui, se o incisivo está lá para frente, para cima, na verdade, a curva de espelho acentuada, instruído, conforme está travado o fio aqui, o que vai acontecer? Conforme o fio vai retificando, vai fazendo isso. E você vai melhorar essa relação entre arcos ali, tá? Então, é isso que acontece. Aqui, só para entender o que nós fizemos, não é o win ativo. O win ativo é só depois que não tem mais apinhamento. Então, os wins na mesial dos molares vai ter esse avanço. Teve esse avanço. Será que teve mesmo? Olha lá, teve o avanço. Aí eles estão um pouquinho lingualizados. O que eu faço aqui? Faço um pouco de stripping anterior e melhora essa relação. No caso leve de classe 2, qual que é a pergunta? Se usou Twin Force ou Twin Block, é isso?
Não. O que eu fiz ali? A gente até fala, né, dos bite blocks. Ah, se A gente gostam. usa. Se você gosta do Twin Force, Não usei nada, nada, nada. O que eu uso, não uso. Eu tenho pouquíssimos casos com protatores. Pouquíssimos casos, pouquíssimos. Eu uso os wings e elásticos, quando é mandibular, tá? Agora, tem caso que você precisa de... Eu tenho caso com protator também, mas eu tenho resolvido a grande maioria dos meus casos com os wings. Estou tentando colocar aqui de um jeito, mas... Deixa eu ver assim. Agora. Ali, o que eu mostrei naquela imagem, deve ser por causa dessa imagem aqui, ó. ó, Claudio. Ó, pessoal. Ó, eu acho que é essa imagem aqui. Deixa eu aumentar essa imagem. Isso, Olha lá. Esse é o Win ativo que o Claudio tá falando. exatamente. Trava aqui, ó. Dá pra ver o stop? Como é que eu vou pôr aqui? Vai melhorar. Aqui, ó. Ó o Win aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. E o É isso aí. outro Olha o excesso de fio. aqui. E aqui vem o excesso de fio. Onde passa, tá vendo? Foi vestibular, ó. E aqui ele vai corrigir. Pronto. É isso aí. Aí ele vai arrumar a curva de SP, Ó, vai intruir, a pronto. curva de SP. E vai melhorar muito. Muito. Vai Aqui, ficar ó. perfeito. Olha lá. É isso aí. Dá pra ver? Dá, pô, perfeito. Perfeito. E aqui, acho que dá pra ver mais. Aqui quase corrigindo, ó. Ó, É isso corrigindo a aí. curva. Eu tenho uns casos aqui, cara. Ô, o dia que você me convidar aí para mostrar extreme cases, ó, Ó, eu tenho um e aí vai. perfeito, o Zuamola ali, perfeito, que abre diastema mesmo, porque ele faz esse avanço, aí abre o diastema. Mas aqui, ó, aquele movimento, né, que você que faz quando você tem essa curva de SP acentuado, ele vai tendo esse avanço. Então, esse avanço, com ele travado, é top. Mas o que ele me perguntou aqui, eu acho que foi isso. Alberto, não é isso? Alberto. Eu faço um levante aqui, ó, que ele pode ser um levante em... Deixa eu ver se dá para ver mais aqui na frente. Eu vou mostrar no outro caso aqui na frente, que dá para ver legal. Esse último... Nós paramos no final desse aqui? Aqui, Foi. né? Então, aí foi tendo exatamente aquilo que você mostrou. Os wings ali, aí o avanço. Aí aqui de lado dá para ver bem essa curva de SP acentuada. Eles travados ali na mesial do molar. Aí ele vem nivelando e dissipando essa curva de SP, fazendo a projeção dos incisivos. Estou E aí, perguntando se é como se fosse um arco sobreestendido. assim, como é que eu comecei a fazer essas modificações? Eu pensava no efeito ômega, lembra daqueles efeitos ômega, que você colocava, fazia um ômegazinho na entrada do tubo e ia aumentando ele? É como se fosse um arco estendido no sentido, assim, comprimento de arco, tá? Né? Porque a gente usa os overlay, né? Que a gente usa também os mulligan para expansão, para ganho transversal, que aí não é o caso aqui. Mas agora, só depois tem que tomar muito cuidado com esse excesso. Eu vou mostrar um outro caso aqui que vai dar para ver bem num classe 3, que o classe 3 eu fico bem mais sossegado para fazer esse movimento, tá? Do excesso. No inferior, eu não acho muito interessante, não. Aí o final do caso, essa paciente foi um ano de tratamento. Tá de ponta a ponta. Tá dando para ver agora, né? Tá. Aí, inicial, final do tratamento. O perfil dela manteve, não teve alteração, que a gente não queria. Melhorou o sorriso. Corredor bucal, que foi minha dissertação de mestrado, falar o quanto você consegue diminuir o corredor bucal com a expansão.
né, que esse ganho transversal, e também com esse ganho transversal, é interessante para quem? Então, nós fizemos uma pesquisa com 150 dentistas, ortodontistas e 150 leigos, e foram unânimes em escolher que o corredor bucal diminuído é mais agradável, né? Então, tem o porquê da gente ter esse ganho transverso. Então, aqui no classe 3, vai ficar legal para a gente assistir o classe 3. Esse rapaz nos procurou, é filho de um amigo, e achou que queria só distrair o canino, o terceiro, o siso. Distrair o siso. Falei, pô, para distrair teu siso vai ser difícil, eu tenho que cantar doidado. Mas ninguém falou que você precisava, cara, fazer uma cirurgia, fazer uma, né? Ah, não, mas por quê? Eu mordo direito e tal. Olha isso aqui, gente. Olha esse desvio de linha, né? Muito dele se você manipular, vai ficar pouco mais, não vai ficar topo a topo não, mas quase que topo a topo, mas uma mordida cruzada de M arcada, né? E era outro que queria velocidade no tratamento, que ele nem queria usar aparelho. Aí nós fizemos o uso do New Evolution aqui, com os fios termoativados. Aí eu passei por... A gente tem um fio chamado Expansor. Então eu uso 0,14, já passei por 0,14 Expansor, que ele tem uma diagramação maior. Nós fizemos ele mais aberto. Então ele é um fio 0,14 termo mais aberto, para ele ir descruzando. E aí, os wins, a gente não pode perder esse time. Se você começar o ganho transversal sem os wins na posição na mesial dos primeiros molares, o que vai acontecer? Os seus incisivos, eles vão verticalizar, e você vai cruzar mais os anteriores. Você vai descruzar posterior, mas vai ficar bem cruzado anterior. Então, os wins têm que estar nas mesiais dos molares, tá? E aí ele vai tendo um ganho que abriu até diastema, isso é só fio, com forças leves, contínuas e dissipantes, porque conforme ele vai chegando na força, ele vai tendo, o fio vai diminuindo a força, porque já está chegando na abertura total dele. Ali o win, como é que nós estamos fazendo a ativação desses wins? Nós estamos colocando, colocou o win aqui, fui colocando resina, e fui colocando resina. O win está aqui, tá? Ele estava lá atrás. Eu puxo o fio para frente e boto uma bolinha de resina. Aqui eu já tinha feito a segunda ativação. 2 bolinhas de resina de 2 milímetros, de cada lado. Então, aí eu fui tendo esse ganho. E aí, aquele do bite block, né, que aqui é o que a gente faz? A gente faz aqui um build-up, ó, um bite block aqui com em nível, como se fosse um planos aqui fazendo um avanço. Então, o paciente ele vai morder, vai estar segurando a mandíbula, né? Já o levante, põe no superior e no inferior. O win vai começar, não tem mais apiamento, então vamos por o win ativo. Marcou o fio, tirou o fio, isso principalmente na primeira vez, né? Aí você vai lá, coloca o win na posição, que é o stop, aumentando 2 milímetros esse arco de cada lado, 3 milímetros, 1,5 milímetro de cada lado, vai ter essas bainhazinhas que vai ter esse... E você continua usando, começa já utilizando os elásticos. A gente utiliza elásticos, tem alguns casos que a gente fala sobre elásticos, que a gente começa elástico até em classe 3, elástico no canino, sem nem colar o canino, sem nem colar a arcada inferior, já com botão. Com 8 horas a 10 horas de elástico, colado bem perto da gengiva, bem na cervical mesmo, para ter já o controle e verticalizando alguns caninos. Mas isso é uma outra aula. Aqui, ó, mostrando bem, olha o avanço. Olha o quanto eu deixei de excesso aqui, ó, o fio, ó. Olha o excesso do fio. Aí esse excesso ideal é que você distribua ele. Vem com o exploradorzinho, puxa ele aqui com o instrumentalzinho, distribui ele, que ele já está abrindo até um diastemazinho ali. Mas aí eu passo o 14 por 25 e ele utilizou elástico de classe 3. Só que eu não tenho que ter ganho transversal posterior, então o que eu faço? Eu coloco botões na palatina dos molares, para que ele use de dentro para fora, vetor de força. Porque quando vem de fora para dentro, olha o vetor de força, como vem trazendo lá de dentro para fora. Está tendo uma força de avanço, de segurar isso aqui, retrair, só que trazendo esse lado para dentro
e esse lado todo aqui para fora. Então, o elástico, ele vem de dentro para fora, vetor de força. Aí, 14 por 25. Já descruzou toda a arcada, já está na posição canino, aqui está quase entrando em classe 2, aqui, ó, canino, né? Ó. Deixa eu observar, está quase entrando em classe 2. Então, o que você faz? Você vai utilizar, tira de fora o elástico, e o elástico vem para fora. Tira de dentro, ele passa a ser utilizado fora 12 horas por dia. Tá? Toda a mecânica. Finalizou. Não gosto dessa contenção, que é aquele amarrilho da Morelli mesmo, fiozinho trançado, você rodar ele todo e utilizar. Não gosto dele, mas utilizei no caso. Aí o final faltou aqui um pouquinho de ajuste, mas ele estava bem querendo... Era só eu vestibularizar um pouquinho esse canino. Se eu vestibularizasse um pouco esse canino, eu conseguiria... não, na verdade não, se fosse desse lado, né? Então, nem isso. Não ia ajudar muito, não. É que era muito desvio, né? Era praticamente um incisivo, né? O desvio. O rapaz feliz da vida, com um sorriso, né? E olha o sorriso dele antes e o sorriso depois. Então, aqui, desvio da linha média. Esse caso é interessante. Essa paciente já chegou como feito 2 extrações de premolares superiores e eu falei, meu Deus, já tinha uma idade. Olha esses problemas periodontais, cheio de coroas. E olha esse desvio de linha média. Olha o desvio. Era metade superior e metade inferior. Mas olha o desvio. O incisivo está aqui. Ó. Bem diferente, né? Então, o que nós fizemos? Utilizamos os wins. Então, ele mostra bem o win superior mesial do canino. Desculpa, mesial do molar superior. Aí nós utilizamos ele aqui. Colocamos o win, colocamos uma resinona. Fizemos um win resina ali. Por quê? Deixa eu voltar ali. Por que nós fizemos esse win tão grande aqui? Porque eu queria travar toda a força, porque toda a força para frente tem para trás, toda a força é uma resultante, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, a força que esse fio, que aqui não está dando para ver, mas o fio, o canino está para fora. Então, quando ele está fazendo essa força, ele está fazendo a força de giroversão nesse pré-molar também. Está empurrando o canino, está empurrando o pré para trás. Então, eu fiz um bloco. Não está colado, mas está encostando na distal do pré e na mesial do molar. Então, travado. No outro lado, nós fizemos aqui, travamos um pré-molar, estava numa posição ali satisfatória para descer todos os outros, e era esse o movimento. Será que vai dar certo? Será que os wins funcionam? Olha isso. O uso de elásticos, mas olha aqui a distância que tinha. Vamos olhar mais aqui na frente. Era uma classe 6 de canino, virou quase classe 2. Do outro lado, usando muito elástico, a gente usa muito elástico dentro para fora, de fora para dentro. Isso está no capítulo 5 do nosso livro, 7 do nosso livro. O uso dos elásticos. Aqui aconteceu uma falha. O mesmo elástico que eu dei para um lado, ela utilizou de um lado e do outro. E as distâncias eram diferentes. Como a distância daqui era muito maior, a força foi muito maior desse lado. Olha aqui, ó. Destruiu mais um lado que o outro. E ela utilizava o quê? 12 horas por dia de elástico. Aí nós tivemos que mudar os usos dos elásticos. Ela usava direitinho o elástico, olha como foi melhorando, e arrumou a linha média. Né? A arcada superior, a mudança, a inferior. Olha só. Olha a distância que tinha. Olha o quanto andou esse canino, o quanto rotacionou. Não foi feito strip, não foi feito nada aqui, ó. Nada. Não usamos IZC. Aqui caía bem o IZC aqui, ou um buccal shelf.
bucal selfie aqui caía bem, né? Mas conseguimos 100. Na época a gente nem usava ainda. Foi logo no começo dos New Evolution, dos Evolution na época. Então, final do tratamento. Aí depois perdeu um pouco a linha média, isso aqui no retorno dela. Mas ela feliz da vida. Muito bonito. Né? E só com o uso dos wings. Como a ideia era estar passando aqui, eu vou mostrar agora para onde nós estamos indo, né? Então, como eu mostrei, o que a gente fazia com o convencional, o que a gente vem fazendo com os autoligáveis, e agora eu vou mostrar o seguinte, o que está acontecendo na minha clínica, e vai acontecer na de todo mundo. Vai acontecer de todos vocês. Vai ter cada vez mais... Ah, tá dando o reflexo aqui, né? Acho que quando aparece a imagem... Sobe, pode continuar. Cada dia mais gente procurando você colocar alinhadores. Por quê? Porque existe uma grande empresa, a Invisalign, que ela faz propaganda para todo mundo. Ela está botando na cabeça dos pacientes que procurem quem trabalha com Invisalign. Isso que acontece, e vai acontecer cada vez mais, né? E o boca a boca dos pacientes que utilizam, falam, pô, você usa ainda Bract? Ó, pode usar isso aqui. Então, quando, de um tempo para cá, todo mundo foi cobrado por usar autoligável, muita gente, né? E agora começou, de um tempinho para cá, começou a busca pelos alinhadores. Como eu tive contato com pessoas que já trabalhavam, e teve gente que me falava, pô, Cláudio, putz, estou tendo muito problema para finalizar, estou tendo alguns problemas, eu tinha receio de trabalhar. Pô, como eu sabia, gostava e tinha o controle com os autoligáveis, e o nosso autoligável, o Nevolution, é um autoligável estético, que as pessoas, 90% dos pacientes procuram aparelhos estéticos e tal, eu falei, caramba, pô, eu não vou mexer com que eu não tenho essa... Mas eu falei, não posso ficar para trás, não. Então, já 1 ano e meio, quase 2 anos, começamos a trabalhar, só que eu já fazia o TOI, que a gente chamava de Fix-Align, que eram os tratamentos híbridos, que eu começava com o meu, no finalzinho, com o autoligado, no finalzinho do tratamento, o paciente já não estava aguentando, ou tal, ou alguma recidiva, moldava o paciente, fazia o modelinho, desgastava o dente que eu queria juroverter, desgastava um lado, acrescentava resina, fazia a impressão da placa de acetato e usava, e o paciente voltava, 15 dias depois moldava de novo e ia fazendo assim. E isso há muitos e muitos anos, eu vinha fazendo isso. Ensino até nos nossos cursos a fazer isso você no seu consultório para aquelas recidivas e tal. Soltou uma contenção, fazer uma giroversão de algum dente e tal, um incisivo. E aí nós somos os alinhadores. Aí, cara, apaixonei, cara. Apaixonei. Então, hoje, 40% da minha clínica hoje já são alinhadores e TOI. O TOI é o que mais cresce. Eu já vou explicar o que é. Mas aqui, eu peguei um casinho agora aqui. Falei, eu não ia colocar alinhadores, mas... o caso dessa moça é dançarina do Faustão. Eu queria retrair, ela queria retrair superior e inferior. Ela é bem protusa. O que nós fizemos? Já colocamos, antes de escanear, eu já coloquei o separador. Ela foi para o shopping, que a nossa clínica é em cima do shopping ali. Foi para o shopping, voltou à tarde, almoçou, tal, voltou à tarde, fizemos o recontorno, os desgastes e escaneamos. E fizemos o tratamento dela. Ela tinha que fazer também restauração, já foi feita antes de fazer o escaneamento. Fizemos aqui ela já com os attachments. Não sei se está dando para ver. Tá. Aqui os attachments. Dá para ver? Os attachments. Dá para ver sim. Ela feliz da vida com 4 plaquinhas. Olha a linha média dela. Não sei se dá para ver. Deixa eu ver se... Olha a linha média aqui, ó. 4 plaquinhas. 4 alinhadores. Olha a linha média. Olha o desvio da linha. 4 alinhadores. Expandiu o posterior. Diminuiu a arcada inferior. Com os strippings, com os desgastes. Ela feliz da vida. Faz um monte. Olha lá a linha média do inferior.
ali resolvido. Faz um monte de propaganda para a gente, está no Instagram direto, falando do New Align, falando da minha clínica. Feliz da vida, fala para todo mundo. Hoje tem pouquíssimo tempo o tratamento dela. E hoje já estou com 3 dançarinas Faustão, estou reclamando muito. Só mulher linda, maravilhosa, quer dizer, feia, muito feia. Mas são uma simpatia elas, cara, simpaticíssimas. E aí, cara, assim, o alinhador se você fala assim, Cláudio, qual é o seu desejo, né? Lembra que a gente começou falando de desejo, a nossa aula? O meu desejo é eu ter uma clínica, e olha que nós temos a fábrica do New Evolution, que são os brackets estéticos. Mas o meu desejo é que todos os casos sejam, no futuro próximo, ou puro New Aligner, ou Toy. Puro New Evolution vão ser poucos. Porque o benefício é absurdo, Rodrigo. Na aula que eu dei ontem, eu mostrei assim, números, e eu gosto de números, então a gente vai precificando todos os custos, mostrando qual é o seu investimento total num tratamento convencional, num tratamento autoligável, num tratamento de alinhadores e num tratamento de TOI. E o tratamento de alinhador e de TOI, a rentabilidade nossa é infinitamente maior, né? E aí tem os paradigmas. Não, mas o alinhador é muito mais caro. Depende de qual alinhador você usa. O nosso custo-benefício é incomparável, né? Já fazendo um jabá. Então, aqui um caso que foi até o Mário que fez. O Mário é o nosso consultor técnico, tem mais de 10 anos, 12 anos de experiência com alinhadores. E o que ele explicou, né, nesse caso? Pô, ele ia extrair 4 premolares, né, para tratar convencionalmente. E aí ele assistiu um curso nosso, fizemos amizade, estivemos com ele na Alemanha, fizemos o Otto Bier lá em Colônia, no IDF e tal. Ele falou o seguinte, ó, para você entrar aqui, ó, com uma placa aqui, com um alinhador, entra, trava de um jeito que depois não tira. Porque a inclinação é tão grande, que vai ser tão retentivo, né? Para quem já usa, sabe, quem está trabalhando, que é bem chato. E você conseguir um ganho transversal, você vai ter que desgastar muito, ela tem um pré-molar gigante. Então, esse foi um TOI, né? Ele ainda estava começando, nós orientamos ele, começa com um bracket, autoligável estético, aí já vende, já é o pacote, que o cara já recebe o bracket autoligável estético. Aqui ele só errou, que eu falei para ele, ele errou no posicionamento dos wings, que os wings não poderiam ficar aqui, teriam que estar nas distais, porque senão abre diastema aqui, você retifica o fio e não vai girar, no inferior poderia. Mas aqui, o que aconteceu? Ele demorou 8 meses, em 8 meses ele vendeu um tratamento de aparelho fixo de 8 meses. E ela já tinha ido em vários locais, falaram que ia ter que extrair 4 dentes, teria que extrair por causa do pré-molar que teria que extrair, ou que ela ia ficar 2, 3 anos de aparelho. Aqui ele vendeu um tratamento de 8 meses com o aparelho, removeu nesse dia o aparelho, removeu o aparelho, moldou, fez a contenção provisória, que já é a placa alinhador 0, aí faz os escaneamentos, depois que já fez esse alinhador 0, então o paciente não tem atátima, não tem nada, o paciente já vai começar a acostumar esses primeiros 15 dias. Em até 15 dias, ele já recebeu, diferente de outras empresas, a gente preza entregar em até 15 dias, ele recebeu já todas as placas dele, e aí finaliza com os alinhadores. Na cabeça do paciente, o tratamento dela foi feito em 8 meses, e agora ela tem uma contenção, que é uma contenção ativa que ela tem que usar 24 horas. Né? Então, o pior foi feito com os alinhadores. Olha o que ela reclamava, que era o corredor bucal. Olha aqui, ó, você não via nada, olha como os alinhadores... Aí, o que nós usamos? O que tem de melhor? Melhorou ali o lábio, tudo. O que tem de melhor no autoligável, a gente utiliza. E o que tem de melhor no alinhador, você utiliza. Então, teve esse ganho, só faltou ali, já poderia estar nivelado já os incisivos, mas aí já está numa situação muito melhor. Aí, após, entrou com os alinhadores. Aqui é interessante mostrar o seguinte, com os alinhadores, a gente escuta 4 milímetros, consegue e tal, ter esse ganho transversal, né? Se quiser mais, é mais complicado. Mas olha aqui, ó, entre pré-molares, está 24 aqui. Aqui, ó, está com 30, 6 milímetros. 6 milímetros ganhou entre pré-molares. No segundo pré-molar, aqui, na verdade,
30 foi para 35, 5 milímetros. Então, em 8 meses, teve um ganho transverso aqui, na bioadaptação aqui dos pré-molares de 5, 6 milímetros. Aí, agora ficou fácil para o alinhador. Agora aqui, alinhador, 6 alinhadores, terminou o caso. Então, quais são as vantagens do TOI, tratamento ortodôntico híbrido? A bioadaptação transversal que você tem com os autoligáveis. E você vai utilizar 6 a 10 meses o autoligável. Uma ortodontia totalmente estética. O aparelho já começa desde o início, já um tratamento estético, e ele em 10 meses já fica mais estético ainda. E quando você remove e você tem um controle, cara, porque o controle com os alinhadores, controle de torque é absurdo. É top, cara, é top. Então, aí o que tem de melhor com os alinhadores, você vai ter no final. E aí, máximo de cada sistema utilizado em cada um. Aqui um outro casinho de TOI aqui, essa paciente, para fazer com alinhador, eu ainda não tinha mão para isso. Para eu falar, não, vamos fazer com alinhador. Ia usar muitos alinhadores. Aí o preço ia ser muito alto, porque é cobrado pelo número de alinhadores. Isso custo para mim, né? O que nós fizemos? Vendemos o TOI para ela. O mais difícil, a gente começou com os brackets estéticos já. E aí, aqui utilizamos até um rotation para rodar um pouco esse canino. Rodou. Aí, pronto. Vai para os alinhadores para finalizar. Colocou os alinhadores, finaliza de uma maneira muito fácil. Muito fácil. Então, paciente feliz da vida, porque não precisou usar tanto tempo de aparelho. E nós felizes também, porque nós tivemos menos consultas. Esse outro casinho, essa paciente começou comigo, é o último caso, tá, Rodrigo? A gente tem que terminar aqui. Nós vamos ter um Murata agora, lá no Horto Futuro, às 19 horas. Aqui, vou passar rapidamente, foi feito, mas olha só esse molar, o 36 dela, nós nivelamos o superior, mas o 36 ficou, ela mudou para São Paulo, falou, não tem como vir, está difícil, consigo vir, eu consigo nem higienização, estamos vendo aqui, a higienização dela, a higienização não era boa. Fizemos o uso dos alinhadores e começamos a utilizar alinhadores com botões e elásticos. Olha a diferença do arco. Olha aqui, Rodrigo, olha que interessante. Ó, é o final com o aparelho. E olha aqui o final com os alinhadores. Quase final, né? Que esse eu estou finalizando. Olha o quanto melhorou já esse estava cruzado. A gente instruiu utilizando elásticos, botão de dentro para fora. A plaquinha, ela vem, o alinhador, ele vem, aí é recortado, você põe um botão, aí você recorta de novo, põe um outro botão. Na palatina, a mesma coisa. E a paciente vai utilizando os elásticos para auxiliar na extrusão, que é a melhor coisa. Então, só mostrar esse videozinho para vocês, que isso é uma novidade, que é bem legal. E a gente está finalizando. De verdade. Para você estar onde quiser. Controlar o que quiser. Até o seu tratamento ortodôntico. Nós temos que um cara vai falar agora. Escuta aí. A New One Ortodontics traz para você uma super novidade. O New One Control. Com ele você terá todo o controle dos casos com New Align. Controle na sua mão, no seu desktop. Com isso, você terá como saber se o paciente está realmente utilizando os New Aligners. O paciente vai te mandar as fotos antes de cada troca. Com essas fotos, você vai ter todo o controle do tratamento em suas mãos. Poder dizer para o paciente, ok, pode mudar, trocar pelo próximo New Aligner. Ou não, espere mais 5 dias, 6 dias. Você vai ter esse controle que
que antes você não tinha. Você dependia de que o paciente viesse a cada 15 dias no seu consultório para ter total controle. Agora não há mais essa necessidade. Você pode ter menos consultas, com isso vai ser muito mais lucrativo o tratamento, tanto para você quanto para o paciente, que não vai ter que vir semanalmente, às vezes quinzenalmente, ao seu consultório. New Orthodontics saindo na frente, New One Control. Cara, Rodrigo, isso custo zero para o profissional e para o paciente. Custo zero. Então, dentro do New One do site, você vai submeter lá toda a documentação, né, do paciente, você vai ter todo o controle, que passando rapidamente, você tem todo o controle, você vai ter todos os seus pacientes com todas as fotos, o acompanhamento. Nós mandamos um vídeo mostrando o antes do setup, como está hoje, como vai ser. Nós temos a equipe do Mária que faz, são só ortodontistas que fazem o teu setup, o planejamento, e aí vai ficar tudo ali. O seu paciente, você vai dar um link para ele com senha, e ele vai entrar, aí vai ter um vídeo explicando como utilizar, vai dar para ele um abridor de boquinha, custa R$4, aqueles, você só precisa ensinar ele a utilizar, e aí você vai ter o controle, vai aparecer para você, no seu celular, vai aparecer lá, opa, ó, aqui, ó, vamos dizer, novas fotos do tratamento da fulana de tal. Aí vai aparecer as fotos dela. Aí você conversa com o paciente. Você vai lá e fala, ó, tá precisando de um tech melhor aí. Morde lá aquele Power Align lá da Coral Dente que eu te mandei, ou que você comprou, ou o canudinho, o sugador. Morde mais uns dias e me manda foto por aqui. Porque você não precisa passar o seu celular para ela. Você não precisa ter o seu WhatsApp. E isso para o paciente é outra tecnologia, é mais segurança, é um marketing e um acompanhamento. Eu tenho um paciente que foi para a Austrália, eu mandei, ele só veio, os filhos fizeram tratamento comigo, mora na Austrália e os filhos moram aqui. Ele veio, eu fiz, projetei os incisivos dele, ele voltou agora, está fazendo 16 lentes de contato. E eu acompanhei só por aqui, entendeu? Só pelas fotos. E aí essa foto aqui, essa frase que eu coloco em todos os cantos lá da clínica e passo para os meus alunos também, que o sucesso está diretamente relacionado com o tempo que você tem e que você tem a informação até você colocar em prática. Então não adianta nada você ter a informação e ficar 1, 2, 3 anos. Né? Diferente da gente, né? Lá atrás, que nós somos, pegamos as informações e corremos para colocar em prática o mais rápido possível. Eu quero dar um presente aí para quem quiser sobre uma aula sobre os wins. Então, uma aula de win de 3 horas, mostrando todos os posicionamentos dos wins. Para quem quiser, é só ir lá no www.inset.com.br e lá pedir o link, está na bio nossa também, no meu, quem ainda não me segue, aí DR Cláudio Figueiredo, é só clicar lá, já tem um link, que aí você ganha esse curso gratuitamente, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só entrar no direct pra gente. Tem nosso curso lá de mais de 30 horas também, que são 30 horas de autoligado e alinhador, né? E vai ter um sorteio lá na Aline, de um kit. Aline Baltazar, quem ainda não segue a Aline Baltazar, ela fala de mídia digital, é uma fera em mídia digital, ela foi minha aluna e agora superou o professor no marketing, e ela está arrebentando, dando aula adoidado sobre Instagram, e lá no canal dela, lá, na verdade não, no Instagram dela está sendo sorteado um kit da New Evolution, é só entrar lá, Aline Baltazar. Então era isso, meu amigo. Eu agradecer. Muito bom, muito bom. Meu Instagram, dr.claudio.figueiredo, Instagram dos nossos cursos, né, que é os @Centro Autoligável, os nossos produtos, que é newone.ortodontics, e a gente está tendo agora, vai começar, é só vir no meu Daqui 20 feed minutos. Lá, daqui 20 minutos, no meu feed tem lá. Murata vai dar um show lá. Tem que assistir, o Murata é fantástico, é um ótimo Daqui- professor e tem muito Daqui conteúdo. 20 minutos. 20 Tem minutos. 20 minutos. Nós Tem tivemos uma- aí Tem uma pergunta aqui, ó. Manda bala. Toy, tá, Eldental Monitoring?
Não entendi. Não, Isso- não. O Dental Monitoring foi que me deu a luz para fazer o nosso New One Control, que é o Dental Monitoring. A gente viu há uns anos atrás lá no IDS, que até o nosso amigo e irmão, né? Nosso irmão Paulo. português, Paulo, ele fala bastante sobre isso. A gente esteve lá no IDS e eu tive conversando até com os caras lá, só que assim, para o Brasil, o Dental Monitoring, ele é bem restrito. É bem restrito pelo custo dele, né? É sensacional. O Dental Monitoring tem mais coisas a ser feito do que o nosso faz, tá? A lá é um monitoramento total, né? Aqui é um controle de troca. O que nós temos aqui é um controle de troca de alinhadores. Por quê? Muitas vezes o paciente, você passa a cada 15 dias. Aí ele vai, cada 15 dias ele trocou, só que não era para ele ter trocado, porque ainda não estava no track, que ele não usou direito, né? Ainda não estava na hora. Aí ele trocou pelo segundo e ele já está trocando pelo terceiro, sendo que ele tinha que ter ficado mais tempo com o primeiro. Então, é uma forma de você não precisar que o paciente venha todas as vezes, e cada dia isso vai acontecer mais, pessoal. O mundo mudou. É a CDC, agora é um novo ACDC. É antes de corona e depois de corona. É uma nova vida, ela é mais digital. Todos nós temos que nos reinventar, todos nós. A procura para os tratamentos com menos consultas vão bombar cada vez mais, já é uma realidade, mas vai acontecer cada vez mais com os pacientes procurarem menos consultas, porque cada vez eles estão mais com menos tempo, né? E você também. Então, quanto menos vezes você atende, mais lucratividade você tem. Então, tudo isso a gente dá na nossa aula de marketing. A gente vai conseguir aqui. Perguntou aqui qual é o valor do New Evolution e onde posso encontrá-lo. Pode falar. É a Gil, Gina, a Gina, tudo bem, Gina? A Gina também Gina, tem bastante. o meeting, como eu não estou no meu... Eu não gosto de falar de valores, mas aqui eu acho que só tem dentista, ortodontista aqui. É uma das condutas que nós temos dentro da New Orthodontics, é o quê? Em lugar nenhum você vai ver preço impresso. Em lugar nenhum. E se ligar lá, tem que passar o CRO. Porque eu acho o fim, o cúmulo. Hoje, o nosso paciente, ele entra em qualquer site, aí ele sabe o preço de Morelli, sabe o preço de fulano e tal. E aí, isso é terrível. Ó, a Stark Cíntia está aqui embaixo, ó. Olha lá. Oi, Cíntia, tudo bem? Pronto, ela trabalha com a gente. Ela vai passar para você o preço. É o melhor custo-benefício. Mas como Isso aqui, que é eficiência, hein? Você vê? É na hora. É na hora. É na hora. Mas eu posso falar porque eu acredito que não vai ter. O kit completo já vem com os brackets 5x5, tubos. Deixa eu falar com vocês, né? Pô, tô aqui. Os tubos 6 e 7. E também, nós temos também os wins, que são os stop, 8 stops. Já vai com os fios 0,14 e o 14 por 25 termoativado por R$620. R$620. Entendeu? É o kit. Então, o melhor custo-benefício que existe. Então, pessoal, muito obrigado, Claudio. Obrigadão. Muito obrigado por você estar aí com a gente. Você, viu? Tá bom? Nós estamos há 30 dias já, Claudio, no ar, todos os dias. 30 dias. Né? Olha lá, estão batendo o rei, vai continuar. É como a gente. A gente gosta, não vamos parar, não. A gente do Centro Autoligável também, pessoal, nós e o Milano e Micheletti são parceiros, não tem essa. Nós não somos concorrentes. Pô, o cara tá lá falando do negócio dele, nós não somos concorrentes. Eu sou o maior vendedor de DaTstil do mundo, porque eu sou fã número 1. Uso mesmo, falo muito do DaTstil e todos têm que usar DaTstil. E a gente tem o Centro Autoligável, @Centro Autoligável, que a gente vai ter bate-papos também. Então, se nunca um vai atrapalhar o outro, se um está no horário, o outro vai estar em outro. E a gente vai estar conversando e estou à disposição para falar de casos extremos, o que você quiser. Mas quem quiser assistir o nosso curso online, está lá, gratuito para os wins. E assistam hoje, assistam o Murata, porque esse congresso que eles estão fazendo é fantástico, tá bom? Claudio, eu já sei que você tem 15 minutos para entrar, tá bom? Vou entrar no ar ali. Valeu, tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau.